Bom, muito bom dia a todos. Obrigado pela presença a todos aqui nesse mais esses webinários de terça-feira que a gente tem feito para debater assuntos ambientais e alcançar a ideia original, alcançar pessoas mais distantes, especialmente os nossos colegas que trabalham no interior do Rio Grande do Sul, né, o pessoal que era dos cursos e da Escola de Gestão da FAMURS e de outros cursos que eu participo no interior do estado do Rio Grande do Sul. E falando de temas que afetam a todo mundo, né, afetam processos ambientais, afetam questões jurídicas, questões técnicas. Então, uma forma de, nesse período que a gente está de pandemia, tentar trazer um pouco de contato, de integração online com todo mundo, né? E ouvindo pessoas que têm bagagem, que têm experiência, né, nas suas áreas, nas suas respectivas áreas, para trazer um pouco dessa experiência para todo mundo, né? E esse evento começou com esse espírito, digamos assim, mais para o pessoal que era das aulas e foi crescendo, né, para alcançar outros representantes ou outros participantes aí de vários locais do Brasil e não só aqui no Rio Grande do Sul. E aqui eu hoje saudando a Aline, né, que está lá na Argentina, e saudando aqui meu amigo Guilherme Castro, que está lá em Minas Gerais, que está nos ouvindo aqui também, dando a honra da presença aí. Muito obrigado. E aí, nesse dia, né, eu convidei a Renata Vieira, né, a Renata Cardoso Vieira, que foi, a gente trabalhou junto lá na ESMAN, no período aí de 2000, eu pelo menos junto com ela de 2015 a 2017, ali no início de 2017, a gente trabalhou junto e a Renata é bióloga, ela trabalhava no setor de fauna da ESMAN, né, e dentro lá daquele período a gente fez uma remodelação da área e a Renata acabou assumindo uma bronca lá de chefiar o setor de unidade de conservação da ESMAN, né? Foi uma briga boa, né, Renata? Foi bem Uma grande legal, experiência. né? Foi uma grande experiência, né, de trabalho, de organização administrativa e de conhecimento das unidades de conservação, né, com todas as suas dificuldades, né, mas foi bem legal mesmo. E aí a Renata, depois que ela saiu da ESMAN, a gente fez uns cursos em conjunto, lá na Escola de Gestão Pública da FAMURS, a Renata deu cursos de arborização urbana, né, deu outros cursos na especialidade dela, e depois ela foi concursada, né, e é agora perita oficial do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. A Renata é doutora em Biologia e pós-graduanda em Direito Ambiental. E a gente conheço bem a Renata, então achei que era interessante, né, nesse mundo de perícia ambiental que muita gente gosta de falar, né, e dar curso, né, um mercado interessante para várias pessoas, para profissionais técnicos que querem participar desse mercado e também para nós advogados, né, que dentro dos processos ambientais, criminais e cíveis, a gente acaba tendo que lidar com essas questões técnicas e participar desses momentos aí de perícia ambiental. E a Renata vai falar um pouquinho hoje sobre perícia ambiental criminal. Tudo contigo, Renata. Muito obrigado pela tua disponibilidade. E no final, né, eu fico, só para esclarecer, eu fico cuidando dos microfones aqui de todo mundo para que não atrapalhem, né, a palavra da Renata. Mas no final, todos que tiverem uma pergunta, um questionamento, ou uma consideração em relação ao que for tratado, não tem problema nenhum, né? O bate-papo vai estar aberto, só pedindo que todos se inscrevam aqui no bate-papo, no chat aqui, para dizer, ó, tem uma pergunta e aí eu só inscrevo aqui todo mundo para todos tirarem suas dúvidas. Certo, senhoras e senhores? Muito obrigado. Tudo contigo, Renata. Obrigada, Alexandre. Acho que, em primeiro lugar, agradecer o convite.
É sempre uma honra poder falar do nosso trabalho e a perícia em si é uma honra ainda maior poder falar de perícia. Era um sonho trabalhar com perícia e é um sonho poder promover esse trabalho agora que eu faço parte disso. O Alexandre já me apresentou perfeitamente, mas só para esclarecer um pouco mais da minha experiência, né? Eu, como bióloga, sempre atuei já nessa área ambiental, né? Antigamente, enquanto eu estava no processo de formação acadêmica, de graduação, mestrado, doutorado, aquela receita toda, eu atuava mais no âmbito das consultorias ambientais, né? E isso sempre muito com fauna, sempre com resgate de fauna ou com monitoramento de animais silvestres. E meu doutorado é com ecologia de lagartos. E daí, dentro desse contexto, foi que surgiu a oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente ali de Porto Alegre, com fauna silvestre num primeiro momento e depois com unidade de conservação. Eu fiquei 4 anos lá na prefeitura e foi uma experiência fantástica. Assim, acho que grande parte da profissional que eu me considero hoje vem dessa experiência do dia a dia ali, porque uma coisa é tu estás construindo trabalhos para a fiscalização, para o licenciamento, e outra coisa, outra visão, tu está do outro lado da mesa analisando esses trabalhos depois, né? Então, acho que dessa forma eu consegui ter uma noção melhor dos dois mundos, assim. Eu fiz o concurso para ingressar na perícia em 2017. Como muitos de vocês devem saber, concursos são demorados, né? Todas as etapas, tudo que envolve. Então, acabei ingressando em 2018 na perícia e fechou 2 anos já lotada na seção de perícias ambientais, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para vocês hoje. A seção de perícias ambientais do Rio Grande do Sul, ela fica na divisão de engenharia. É uma seção dentro da divisão de engenharia, dentro do departamento de criminalística do Instituto Geral de Perícias. Então, o órgão de perícia criminal oficial do estado do Rio Grande do Sul é o Instituto Geral de Perícias. Aqui nós temos uma diferença de outros estados, e alguns de vocês podem ter essa dúvida. Algumas vezes a perícia está dentro da Polícia Civil, e aqui no Rio Grande do Sul não, nós somos um órgão da segurança pública, mas um órgão autônomo. Então, nós temos independência da Polícia Civil. Isso é uma diferença importante, não tanto na área ambiental, mas numa série de outras questões, quando envolve, por exemplo, se vocês forem pensar, assassinatos com policiais, por exemplo. Então, a gente tem autonomia para fazer toda a investigação, todo o processo judicial, sem responder hierarquicamente para uma autoridade policial, né? Nós temos o mesmo nível hierárquico nesse sentido. O nosso setor, o IGP, ele possui, acho que 7 coordenadorias no interior. Então, são postos localizados em Caxias, Rio Grande, Livramento, para descentralizar a perícia e fazer os atendimentos serem mais ágeis, mais rápidos, um pronto atendimento mais eficaz. Essas coordenadorias, elas possuem uma série de municípios que elas atendem e elas não realizam todos os tipos de perícia criminal. Então, isso também é uma coisa importante quando a gente fala de perícia ambiental criminal, que nós só temos em Porto Alegre todos os peritos que realizam perícia ambiental. Ou seja, a seção de perícias ambientais, ela está no Departamento de Criminalística em Porto Alegre e atende o estado inteiro. Então, qualquer demanda de crime ambiental que vem para o IGP solicitando perícia vai ser feita por uma única seção. Nós não conseguimos ainda interiorizar essa perícia ainda para as outras coordenadorias. Isso vem por uma série de questões relacionadas ao meio ambiente. Por exemplo, a gente precisa de várias formações, o meio ambiente é um assunto muito complexo, e a gente precisa de várias formações para estar atuando nessa área. Então, isso é uma das razões. O crime ambiental, ele é bem diversificado, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, isso é outra razão que torna difícil um treinamento mais rápido para que a gente tenha diferentes polos de atendimento no nível de especialização que seria necessário para fazer
um correto atendimento na qualidade que a gente quer, né? Então, por isso, a gente está centralizando todo o atendimento de perícias criminais ambientais em Porto Alegre na seção de perícias ambientais. Isso tem ônus e bônus, obviamente, né? O ônus em si é que nós temos, sim, uma grande demanda e hoje nós contamos com 5 peritos lotados na seção. O número de peritos nessa seção, ele é variável. Então, já chegou em alguns anos a ter 10 peritos e agora nós temos 5. Esse número varia com o quê? Com um momento político, com a quantidade de gente interessada em trabalhar na área, com pressões externas para agilizar os laudos periciais dessa área. Enfim, é uma série de questões muito mais de gestão do que de decisão, tipo, eu tenho trabalho suficiente, vou pôr mais gente para trabalhar. O IGP hoje é de conhecimento público, que a gente tem só 40% do efetivo necessário para atuar com perícia criminal. Não só em termos de perícia criminal ambiental, mas qualquer perícia. Então, nós estamos com 40% da capacidade só. E isso gera uma série de atrasos, de questões burocráticas dentro do serviço público, como alguns de vocês devem estar familiarizados. Como com 5 peritos e toda a demanda do Estado, a gente trabalha? A gente tem praticamente 2 estruturas de trabalho, que são as viagens e a rotina de escritório. Como funcionam as viagens? A gente recebe as perícias e quem solicita a perícia é ou as delegacias de polícia civil, né? O Ministério Público e o Poder Judiciário. São as 3 esferas que podem solicitar a perícia. Eu vi uma coisa irregular e eu quero acionar que é crime ambiental. Bom, tu vai fazer uma denúncia, a patrã vai verificar essa denúncia e esse processo vai ser encaminhado para o Ministério Público, que vai solicitar a perícia, ou vai ser, junto com a Delegacia de Polícia Civil, encaminhada a perícia. Né? A gente não recebe perícia, solicitação de terceiro diretamente, né? Isso é um ponto. Quando as solicitações de perícias chegam para a gente na seção de perícias ambientais, a gente agrupa elas por região. Por que isso? Como nós somos poucos, a gente tem que fazer todo um trabalho de otimizar recursos, viatura, tempo, né, dos peritos. Então, essa logística ela tem que ser muito bem planejada. Então, nós juntamos por regiões, de acordo com a demanda, de acordo com a similaridade, e elas vão para um agendamento de atendimentos. Esse agendamento envolve 2 tipos de viagens. Viagens longas, que daí pega 2 dos 5 peritos por 3, 4, 5 dias, né? Onde vai ser atendido o máximo de perícias possíveis naquela região. Por exemplo, a gente vai para Bagé. Então, a gente pega 20 perícias de Bagé e nessa viagem a gente vai ter que fazer essas 20 perícias, atender esses 20 locais e, quando retornar, trabalhar com a informação que a gente trouxe para relatar esses laudos. Ou viagens menores, que são as viagens de único dia, né? Que a gente, por exemplo, Caxias do Sul tem uma grande demanda de perícias ambientais, a gente consegue juntar 4, 5, 6, dependendo do assunto, e de manhã bem cedo, passar o dia lá atendendo, retorna para Porto Alegre e trabalha com isso posteriormente. A elaboração dos laudos já entra nessa rotina mais de escritório, que eu disse, né? Então, depois que a gente atendeu no local, quando a gente retorna, a gente tem um período para encaminhar esse laudo pronto depois de atendido. Normalmente, a gente trabalha entre o atendimento e a elaboração do laudo 60 dias. Então, eu fiz uma viagem, atendi esses locais com máquina fotográfica, com GPS, com drone. Nós temos, no momento, 3 drones conosco ali na seção de perícias ambientais. E o drone é uma ferramenta extremamente útil, porque ele nos possibilita acessar locais de difícil acesso, né? Por exemplo, a gente está fazendo uma área muito extensa
e quando a gente chegou lá, a gente viu que tem um penhasco. E daí uma parte da área está na parte de cima e a outra parte, a APP, que a gente precisa ver, está lá embaixo no penhasco. Eu não tenho como sair escalando o penhasco no meio do atendimento, mas eu consigo com um drone fazer uma foto dessa área, chegar perto da APP para ver se teve alguma interferência e levar essas informações para trabalhar depois, posteriormente, com geoprocessamento, enfim. Então, normalmente a gente tem 60 dias para encaminhar o laudo depois que retorna dessas viagens. No geral, a gente consegue atender esse prazo. A gente demora, tem uma demanda maior de espera para a gente dar atendimento à solicitação, né? Mas entre o atendimento e a relatoria, o prazo é rápido, dentro desses 60 dias. Vejamos o que mais. Dos peritos que a gente tem lotados hoje na sessão, nós temos 2 biólogas, um engenheiro agrônomo, 2 engenheiros químicos. E nós temos um geólogo que ele não é perito, ele é um geólogo da Sintec e ele, com o fim do órgão, ele foi lotado no IGP e ele faz um trabalho mais administrativo, né? Nós temos uma série de normas legais específicas sobre quem pode ser perito, né? Então, ele não pode, mesmo estando lotado no IGP e tendo formação superior, atuar como perito, porque ele não é. Então, ele teria que ter sido aprovado no concurso. Mas ele presta uma série de auxílios de planejamento de viagem que são fundamentais hoje em dia no que a gente faz. Vejamos o que mais. Como que funciona para se preparar para a viagem, né? Nós trabalhamos com briefing, então muitas vezes as solicitações de perícia elas vêm com uma grande quantidade de documentos para embasar o que se quer saber, né? Então a gente faz uma análise prévia ao atendimento desses documentos, né? Para selecionar quais equipamentos a gente vai ter que levar de viagem. Na viagem. É muito diferente, por exemplo, eu fazer um atendimento de crime de desmatamento, onde eu preciso basicamente de máquina fotográfica, GPS e drone, planilha para anotar, né? Ou um crime de poluição, que daí talvez eu precise de equipamentos específicos para medir níveis que eu vou ter que verificar se estão ou não de acordo com a licença. Tem alguns crimes de poluição que a gente só consegue atender com parcerias externas. Por exemplo, a gente atende crimes relacionados a agrotóxicos, mas nós não temos atualmente um laboratório químico em perícias ambientais para mim, eu, Renata, como perita, ir lá coletar uma amostra de solo e eu fazer essa análise no meu próprio laboratório para ver se os índices que estão ali do agrotóxico estão dentro ou não das normas legais. O que acontece nesses crimes de poluição envolvendo agrotóxico, por exemplo? O MP faz parcerias com universidades. A Universidade de Santa Maria tem um laboratório, o LARB, específico para agrotóxicos. Então, o MP solicita que essas amostras sejam analisadas por eles e o resultado das amostras, né, vem para a gente e a gente faz a perícia analisando esses dados depois para quantificar, já que a gente não tem nem pessoal e nem equipamento no momento para fazer essas análises químicas ambientais nós mesmos lá. Algumas coisas, quando a gente pensa em perícia criminal, algumas coisas que sempre nos perguntam riscos da perícia, né? Porque quando a gente pensa no perito criminal, normalmente as pessoas associam ao local de crime e daí envolve muito risco, a gente ganha risco à vida, né? E daí uma pergunta frequente quando eu falo de perícia criminal ambiental é se a perícia ambiental tem riscos. Sim, nós temos alguns riscos, alguns chegam a ser até engraçados, né? Mas nós temos riscos de animais, de encontros indesejáveis com animais. Por exemplo, tu tá numa lavoura e cruzar com um javali é um risco que tem que ser planejado, tem que se tomar cuidado. Normalmente, quando a gente chega no interior para atender, quem nos recebe é o infrator.
Então, isso é uma diferença principal quando pensa em local de crime, homicídio, por exemplo, e crime ambiental, né? Se tu vai no local, tu tem a vítima, o cadáver e os vestígios. Normalmente o infrator não está lá, né? Nós, na perícia criminal ambiental, nós normalmente somos recebidos pelo infrator. É o infrator que acompanha a perícia, na maioria das vezes. Então, isso exige uma série de cuidados, né? Em relação a isso. Nós não agendamos perícias, né? Algumas vezes a gente chega, principalmente quando se trata de indústria, né? A gente chega e nos falam, mas hoje não dá, de repente agenda para amanhã. Não, a gente não agenda as perícias, porque a gente, quando chega no local, a gente quer ver, se a gente agendar, talvez os vestígios que a gente precisa verificar não vão mais estar lá, né? Então, isso geraria uma série de problemas. Então, a gente não agenda, a gente chega lá e tenta fazer. Se não der, se não tiver acesso, enfim, a gente vai retornar em um outro momento e tentar de novo. Mas a gente não agenda esses atendimentos, né? Um outro risco que é interessante falar para vocês é que também diferente de outros locais de perícia criminal, a gente não trabalha com acompanhamento da autoridade policial, né? No Código de Processo Penal fala que o local onde tiver os vestígios, que vai ter que ter a perícia, tem que estar isolado e vai ter, né, a guarda de uma autoridade policial. Para o crime ambiental isso é extremamente inviável, né? Por várias razões. Primeiro, porque a demanda é grande e não sei se vocês estão familiarizados com as delegacias do interior, mas normalmente, por exemplo, em Ibiraiaras, vai ter uma DP e a inspetora de lá, ela atende 2, 3 municípios, né? Então ela não tem como largar todo o trabalho dela para ficar 3, 4 dias me acompanhando em todos os atendimentos que eu vou fazer. E daí vocês podem falar, mas tem a brigada. Bom, a brigada, às vezes, a estrutura não é muito diferente, né? Tem cidades que a gente não tem brigadianos disponíveis para fazer esse atendimento, para nos acompanhar. Então, isso é um outro risco, né? Nós andamos no interior sem acompanhamento da autoridade policial. Então, isso às vezes gera comportamentos diferentes do próprio infrator quando nos recebe, né? Como que funciona depois do atendimento, então? Quando a gente retorna aqui para a capital, a elaboração do laudo. Os nossos laudos, eles são bem complexos. Um laudo mais simples de desmatamento tem 4, 5 páginas, porque a gente tem que fazer toda uma busca e uma análise de legislação. Então, vocês sabem a quantidade de normativas legais que a gente tem em termos de área ambiental e nós trabalhamos com as 3 esferas, né? Nós verificamos normas ambientais no município, onde a gente foi fazer o atendimento, de onde é a ocorrência, as normas estaduais e federais, e tudo isso tem que estar de acordo e em conjunto dentro do laudo. Então, acaba envolvendo todo um estudo daquela temática toda vez que esse laudo vai ser elaborado, né? Nós também usamos muitas bases georreferenciadas que existem disponíveis. Nós temos base da SEMA, né, Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, nós temos base do IBGE, nós temos uma série de bases georreferenciadas para ver tanto a questão de ocupação, as imagens de satélite são extremamente importantes e daí a gente trabalha muito com Google Earth, mas existem uma série de outras ferramentas com imagens de satélites que a gente pode acessar, inclusive do INPE. Então, é bem vasta essa base de dados georreferenciados que a gente utiliza. E aí, com as informações do local e as informações georreferenciadas que a gente vai estruturar o laudo, com toda aquela estrutura acadêmica de introdução, qual a metodologia utilizada, a descrição da área questionada, principais conclusões daquilo e resposta aos quesitos. Não é obrigatório que quando se tenha a solicitação de perícia venham quesitos da autoridade policial ou judicial.
mas acontece com frequência, tipo, eles já têm uma noção do que se trata esse crime ambiental e eles têm algumas dúvidas específicas para facilitar o enquadramento. Porque a gente não faz a tipificação, né? A gente só relata os fatos que a gente constatou na área. Quem vai fazer essa tipificação depois é a autoridade policial no decorrer do inquérito. Quantas demandas mais ou menos a gente tem? Apesar de sermos poucos, a gente está conseguindo ultimamente fazer de 40 a 50 laudos por mês, mais ou menos. Então, a gente tem trabalhado bastante. A pandemia veio influenciar um pouco no nosso dia a dia e a gente não está conseguindo viajar para atender no interior nesse momento em função do decreto do governador, mas nós temos uma grande demanda de perícias indiretas, que são perícias onde já buscando uma agilização do próprio processo de análise do crime ambiental, né? Nós estruturamos o tipo de perícia indireta. Então, a autoridade policial, quando nos solicita a perícia, nos manda todas as informações que eles têm disponíveis. Às vezes vem o inquérito inteiro, pode vir a rima, vem as licenças, vem tudo que eles têm. Foto, às vezes vem CD com foto colorida, com laudos de análise química, enfim, eles mandam todas as informações disponíveis e solicitam a perícia indireta. Então, nesses casos, a gente não precisa se deslocar até o local. A gente consegue pegar esse material e analisar um pouco mais rápido, porque não precisa agendar junto com essas outras perícias de uma determinada região para otimizar o atendimento. Então, isso é uma possibilidade. Deixa eu ver o que mais. Tipos de perícias que a gente atende. Nossa, isso é bem diversificado. Desmatamento, sem dúvida, corresponde a mais de 80% do que nos é solicitado. Porque intervenção na vegetação para aumento de lavoura ou por N outras causas é, sem dúvida, o crime mais recorrente aqui no Rio Grande do Sul em termos de área ambiental. Mas a gente também atende empreendimentos irregulares, por exemplo, um loteamento irregular, uma indústria que esteja operando sem as licenças ou em desacordo com as licenças, apreensão de animais silvestres, galo de rinha, poluição de diversos tipos, de pizzaria emitindo poluição atmosférica em desacordo, até aterro sanitário, aterro para drenagem de banhado, todo tipo de canalização irregular para drenar banhado para aumentar a área de lavoura ou para mudança de curso d'água, acontece com bastante frequência. Banhado é uma questão que aparece com bastante frequência. Para quem conhece as normas ambientais do estado, banhado é sempre um problema para se trabalhar. Agora nós temos algumas definições melhores para seguir em termos de legislação, né, com a definição do que se considera banhado naquele decreto do CAR, mas ele aparece com bastante frequência, né, porque não tem uma vegetação expressiva e daí às vezes a pessoa no interior acha que pode interferir nele sem autorização do órgão municipal competente e acaba gerando todo um processo de crime ambiental em função disso. Enfim, é extremamente extenso o leque de perícias ambientais. Nós tivemos, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas não têm, é fixação de cartazes imobiliários urbanos sem autorização do órgão municipal. Isso também é crime ambiental e também vem demanda em relação a isso. As possibilidades de crime ambiental são muito amplas e por isso também a gente precisa ter pessoas de diferentes áreas lotadas na sessão, porque daí a gente consegue trabalhar junto e ter diferentes visões daquele mesmo assunto, né? Isso é bem importante. Quer respirar um pouco? Quero tomar mate. Tá excelente, Renata. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, para a gente debater, e tem perguntas aqui de colegas aqui, né, que estão fazendo aqui via bate-papo. Ótimo, eu adoro perguntas, porque às vezes a gente vai falando e fica, né, questões. Pode. Mas excelente a tua experiência, né?
em relação já por tu ter esse contato com a área, né, experiência prévia, isso aí facilita, acho que bastante o teu trabalho, né, por tu estar dos dois lados do balcão, apesar de tu estar agora vinculada a uma área específica, né? Uma terceira área, né? Uma terceira área, né? Que, claro, tu usa a experiência que tu adquiriu para essa área, entre aspas, novas, que é um ponto específico dentro do processo criminal, né? Eu acho que é bem pontuar aqui, porque a Elisiane, aqui de Canela, e a Sandra, elas me perguntam sobre que é o que a gente está acostumado, digamos assim, a ver um monte de curso, né? E eventos para a pessoa se tornar perito ambiental. Né? Nossa, isso gera um monte de dúvidas, assim, diretas. E essa pessoal, né, que faz esses cursos, eles são teoricamente indicados para ser peritos em juízo, mas de processos cíveis, né? Não de processos, não diretamente de processos criminais, até eles podem participar como assistente técnico da parte, por exemplo, né, como um assistente técnico, mas em regras vão participar dos processos cíveis. Eu queria que se tu pudesse abordar um pouquinho disso. E aí depois eu queria te fazer umas perguntas mais técnicas aí, mas... Não, tranquilo. Vamos nessa e daí a gente passa para as outras. Isso é uma questão que gera um monte de dúvidas, assim. Eu participo de várias páginas sobre perícia e eu volta e meia vejo assim, eu quero ser perito, como é que eu faço? As pessoas não entendem direito à diferenciação, né? É importante dizer que essa diferenciação, ela não é feita, a Renata escolheu como isso é feito, né? Existe leis federais que falam quem são os peritos oficiais. Então, perito oficial é perito criminal, perito médico-legista e perito odonto. E eles têm que ter formação em nível superior e ser aprovado em concurso público. Então, eu posso fazer quantos cursos em termos de perícia criminal, né? Eu posso fazer quantos cursos na área eu quiser. Às vezes tem por aí, eu já vi graduações de perícia criminal, mas eu não vou ser perito criminal oficial se eu não tiver passado em concurso público. Acho que esse é o primeiro ponto. Sim, existem outras categorias de perito, que não o oficial criminal, que seria o judicial, o assistente técnico, que o Alexandre mesmo falou, que vão atuar em outros momentos do processo ou em outros tipos de processo. O que eu vejo na prática é que, para o crime ambiental, quando se tem perícia criminal, ela acaba auxiliando aqui no Estado o MP em questões civis também. Então, dificilmente, eu não tenho esse dado concreto para te dizer, mas o que eu vejo é que os processos civis acabam utilizando a informação do processo criminal para dar um direcionamento na parte civil aqui no Estado. Isso varia muito de Estado para Estado, isso não é uma regra. Pode ter estados onde o processo civil ande bem mais rápido que o criminal e que, com isso, seja nomeado um perito judicial pelo juiz. E isso acontece. A questão do assistente técnico, tá? O assistente técnico é um direito das partes, né? Então, ele pode vir a acompanhar a perícia, ele pode fazer quesitos. Na área ambiental é um pouco difícil refazer a perícia por parte do perito técnico, porque os vestígios, depois de um tempo, às vezes não estão mais lá, né? É diferente, foi desmatado, tu consegue com as imagens, enfim, mas é diferente de uma perícia de drogas, por exemplo, que tu faz a perícia e tu guarda uma contraprova que, se tiver um assistente técnico no futuro, ele pode solicitar uma parte dessa contraprova para fazer a mesma análise com o mesmo equipamento e dizer que, olha, isso funcionou ou não. Na prática, a gente vê que para a perícia ambiental isso funciona menos. Eu já tive nos 2 anos, acho que 3 oportunidades onde é citado assistente técnico, mas como a gente não agenda as perícias, a gente chega na área e diz, de tarde a gente vai estar lá.
Mas o cara às vezes não está nem naquele município, porque normalmente os assistentes técnicos cadastrados que trabalham atendem uma vasta região. Então, isso acaba sendo um problema para ele acompanhar o momento da perícia. A gente chama, mas ele não está disponível nessas vezes que aconteceu. O que acontece, eu acho que ele vai pegar o nosso laudo depois e vai trabalhar para questionar, ver se dá para questionar, o que dá para questionar num segundo momento, depois que a gente entrega o nosso laudo. Isso sim, acontece bastante. Mas eu acho que o principal aqui é deixar essa diferenciação, assim, as pessoas acham que, eu vou fazer um treinamento, uma formação e vou ser perito criminal. Não, tu vai passar num concurso público, tu tem que ter uma formação em nível superior, e daí me questionam, qualquer área de nível superior depende do edital, isso muda dentro de cada estado de edital para edital, mas o leque é amplo, por exemplo, para perícia ambiental, desde engenheiro agrônomo, pode ser geólogo, pode ser biólogo, pode ser engenheiro químico, pode ser químico, pode ser engenheiro de outras áreas para analisar uma série de questões civis da parte de licenciamento. Então, o leque de formações, quem vai definir é o edital daquele específico concurso. Aqui no Rio Grande do Sul, os 2 últimos concursos, um foi em 2008 e outro em 2017, quase 10 anos de diferença. O que também é uma questão política de gestão, de decisão de gestão, quando vai ter concurso. Se tu pegar o edital de 2008 e o edital de 2017, eles são completamente diferentes. Então, o edital é a regra de quem vai entrar. Essas regras, elas são baseadas em algumas questões em legislação, mas é ele que vai dizer quais as formações necessárias. Acho que é isso. Eu deixo só complementando o que tu falou, né? Que a Sandra pergunta, né? O assistente técnico, tanto no processo criminal como no processo civil, né? Numa ação civil pública, por exemplo, né? Ele é um assistente da parte, né? Se eu, Alexandre, estou cometendo um crime ambiental ou cometi um crime ambiental, a Renata vai fazer o laudo, a Renata e a equipe dela vão fazer um laudo e eu vou ter o meu assistente técnico para fazer algum questionamento específico, para contestar alguma coisa tecnicamente, né, que eles têm uma visão e o outro técnico tem outra visão, o que é plenamente cabível e possível, né, sem problema nenhum. E esse assistente técnico, ele é chamado no caso aqui, né, da perícia criminal, pelo infrator ou indiciado, no caso. E no processo civil, a mesma coisa. Esse assistente técnico tem lá uma ação para valoração de um dano ambiental, onde se está exigindo uma reparação do dano, está sendo feita uma perícia, e aí que entra esse perito que o pessoal faz cursos, né, que daí são peritos designados pelo juízo, né, porque no processo civil não tem um perito oficial como tem na perícia criminal, né? Um perito concursado e tal. Então, de repente, lá as pessoas fazem cadastros dentro das varas, dentro do poder judiciário de cada estado, e essas pessoas são designadas, né, como peritos para respectivos processos. Então, você tem um problema de desmatamento, como a Renata mesmo informou, Sim. Pode ser chamado um biólogo perito, né, que seja cadastrado junto ao judiciário para ele ser perito daquele processo específico, né? Ele não vai ser perito de todos os processos do judiciário ou de todos os processos daquela vara. Ele vai ser de alguns processos que, aí, claro, obviamente que existe, a perícia é bem feita, existe uma relação de confiança, né, entre o juiz. Sim, vai construindo uma carreira daí naquela área. Exatamente, né? Eu falo, dar um exemplo, né? Um tio meu que era perito da Justiça do Trabalho, né, que ele fez muitas perícias, era um perito técnico capacitado, mas nunca foi concursado para isso. Mas ele era indicado pelos juízes, né, para fazer as perícias. Então, esse é o caminho, digamos assim, que o pessoal talvez confunda um pouco. Pode falar, Renata. Sim. Eu acho que uma coisa importante a esclarecer é que quando a gente pensa em perícia criminal, a gente acha que o laudo é para acusar alguém, né? Isso não é a verdade. Apesar de acontecer na maioria das vezes, a perícia, ela vem para analisar os vestígios. Se a gente for numa área
e na ocorrência, na solicitação de perícia, disse que tinha PP e a gente chega lá e a gente não acha PP, a gente diz que não tem. Então, o nosso laudo, ele serve para acusar, mas ele também, e acontece com frequência, para beneficiar o réu. A gente analisa os vestígios, a gente não toma partido, né? Isso acontece num outro momento. O que acontece é que grande parte das solicitações realmente tem vestígios já lá, e daí a gente constata e confere o que já aconteceu em termos de dano ambiental. Mas acontece muito da gente fazer um laudo que beneficie o réu também. Outra coisa que o Alexandre falou, que eu acho que é legal vocês saberem, é que a gente está fazendo valoração para crimes de desmatamento desde setembro do ano passado. Isso foi uma demanda do Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque as valorações que o Ministério Público tinha acesso, elas estavam extremamente defasadas, né? Muitas vezes não pagava nem o custo da madeira que era utilizada. E daí, vendo isso, o crime ambiental, ele já é um crime que, dependendo do porquê que tu causou, tu consegue um lucro em cima que é muito mais benéfico do que o poder da multa, digamos assim. Então, a gente precisa ter uma valoração que chegue mais próxima do dano real daquilo, né? Então, buscando isso, nós fomos atrás de metodologias, e isso é o segundo ponto que eu queria reforçar, né? O laudo pericial criminal, ele é baseado em ciência, em metodologia. Então, a gente está sempre utilizando legislação ambiental e os métodos científicos. A gente estrutura ele com base na ciência, isso é muito importante também. E daí a valoração, nós fomos atrás de um método de valoração viável e que fosse um pouco melhor do que o que era utilizado antes. Fizemos vários testes e nós estamos utilizando ele desde setembro do ano passado no processo criminal. Se isso vai ser ou não utilizado no processo civil, eu não sei dizer. Mas para o processo de desmatamento criminal, nós estamos fazendo, em termos de desmatamento, nós estamos fazendo valoração. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, aproveitar esse gancho, depois eu continuo as perguntas dos colegas aqui. Tu falou que faz uma análise da legislação, né? E vocês são peritos técnicos. Em outras oportunidades, eu sei porque eu participei de situações presenciais e posso afirmar que sou testemunha ocular da situação, eu vi peritos indicando situações. Eu vou seguir uma legislação que, teoricamente, ela está revogada, por exemplo. Tá? O que, para mim, me causou uma surpresa, né, negativa no trabalho do perito, porque eu entendia que ele precisava estar atento às normas, mesmo ele não sendo um conhecedor, né, para não utilizar essas normas Sim. de forma Tem indevida. duas questões nisso, né, Tá, Alexandre? daí, só eu queria te perguntar, como é que é essa relação, assim, né, que vocês fazem para... porque é uma coisa que eu me debato muito, né, dentro dessa esfera ambiental, de como advogado, claro, é interdisciplinar, e o contexto da tua palestra é justamente isso, né, a gente debater isso, mas eu sempre me debato assim, eu sou advogado e eu tenho um limite, né, de trabalhar com as questões legais. E eu acho que os técnicos, na minha visão, os técnicos têm um limite, né, de trabalhar Sim. com a questão técnica, né? Como é que é essa relação no trabalho de vocês, né, desse acompanhamento da legislação? Se tem alguma dúvida jurídica, quem é que dá o suporte dentro do processo? Como é que funciona? São várias coisas. Eu já vi laudos, já participei de laudos com a menção de duas legislações. A em vigor no momento da assinatura do laudo e a anterior, porque no momento que o fato foi feito, eram outras questões legais que estavam em vigência. A gente sabe que a norma penal, ela retroage para beneficiar o réu e tudo, mas muitas vezes o dano ambiental, ele permanece na área, né? Tem alguns legisladores que falam que a questão do dano ambiental, ela é diferente, porque o dano, ele ou é contínuo, ou ele vai ser sofrido por diferentes gerações posteriores, né? Então, tem isso. Uma coisa que a gente faz muito
é relatar as duas coisas. Por exemplo, em relação a 372 da FEPAM, das atividades licenciáveis, né? Acontece da gente fazer perícia e estava valendo outras atividades licenciáveis naquele momento. No momento que aquele crime foi feito, ele estava irregular porque aquela atividade exigia uma série de coisas que não foram cumpridas. Aí a gente cita qual era a norma que estava em validade naquele momento e cita que agora tem uma nova norma com um novo entendimento. E a gente não escolhe, a gente deixa isso para o processo escolher depois. A gente coloca as duas coisas lá e deixa para o processo ocorrer depois. Às vezes a gente tem dúvidas jurídicas, sim, como tu disse, nós não somos dessa área, isso pode acontecer, e a gente tenta buscar atendimento e unanimidade de entendimento com outros órgãos do Estado. Ou a gente busca auxílio com a FEPAM, com a SEMA, ou até mesmo com o Ministério Público. A gente senta para conversar quando essas dúvidas são críticas, porque normalmente as nossas dúvidas elas não vão servir só para um laudo, mas vão servir para vários laudos que advenham dessa questão, né? Então a gente precisa definir o que vocês entendem por isso no órgão de vocês ou no outro, a gente senta todo mundo para conversar. Vou te dar um exemplo do que isso, uma das vezes que eu sei que isso aconteceu, a questão dos remanescentes de floresta da Mata Atlântica que não aparecem no mapa, tá? Algumas vezes as pessoas dizem, mas essa área é Mata Atlântica. Mas ela não está no mapa. Então, a gente segue o mapa, entende? Então, a gente até coloca, porque um dos mapas tem na legenda do mapa uma observação e a gente coloca ela no laudo. Mas se tu me perguntar, está ou não dentro, eu vou dizer, de acordo com o mapa, está fora. Então, isso é um exemplo bem específico de como isso acontece, assim. Mas, sem dúvida, a questão de legislação ela é extremamente complexa. A gente vem sofrendo atualmente uma série de trocas que ocorrem a todo momento e isso gera um tempo de pesquisa extra, né, para se trabalhar com isso. A gente faz, às vezes, entre eu assinar o laudo e o laudo chegar no juiz ou chegar para no encaminhamento, já mudou alguma coisa no meio, né? E daí eu não tenho como prever, né? Enfim. Não, muito legal isso aí. Até eu acho que é uma coisa que a gente, não sei, né? Se institucionalmente a OAB ou alguma instituição poderia conversar com o IGP, né? Porque nessas dúvidas, tu está me relatando que ao conversar com o Ministério Público, né? Tu pode ter uma visão do Ministério Público, né? Pode, entre aspas, da legislação. O Ministério Público foi um exemplo, não, né? Não, mas, na verdade, a gente entendi utiliza uma série de órgãos, tenta ver como todo mundo está trabalhando. É isso que eu tô, interessante, talvez, né? Institucionalmente, por isso que eu estou dizendo, né? Porque uma coisa é a visão do Ministério Público, né? Que às vezes é uma visão deles, né? Outra vez é a visão da SEMA, que é uma visão deles, outra vez cada um pode ter uma visão. A gente tenta falar com o máximo que a gente consegue, sim, né? Sim, então, por isso que eu estou pensando isso. justamente, né, institucionalmente, os advogados, vamos dizer assim, pelos empreendedores, né, poderem participar tipo como se fosse uma comissão, né, um conselho para ajudar a tirar dúvidas para que essa situação não venha, entre aspas, desvirtuada. Mas é só uma ideia, né? Eu estou pensando alto. Não, mas eu acho que só para complementar essa tua ideia, né? Nós também entramos em contato, por exemplo, com o CONSEMA. Se a gente tem dúvida de uma norma do CONSEMA, a gente entra em contato com o CONSEMA e daí lá tá os empreendedores. Então, teoricamente, a gente tenta buscar todas as esferas, né? Sim, para não ter essa questão não ser parcial, né?
Não, eu entendi, eu acredito que sim, e não duvido, mas E justamente até para nós ficar... temos uma corregedoria ali para auxílio em termos de, mas ela acaba atuando mais em outras áreas. A área ambiental ela é muito particular, né? Não, tu sabe bem, não é qualquer advogado que trabalhe com normas que consegue sentar com o meio ambiente e com as normas ambientais e trabalhar, né? Então, Tá, acho que isso é importante. deixa eu te fazer uma pergunta aqui do Sidney, lá do Rio de Janeiro, né? Eu acho que de certa forma tu respondeu, né? Ele é servidor público municipal e diz que vai fazer um curso de perito num futuro próximo. Queria saber se esse curso de perícia que ele vai fazer, como usar essa perícia ambiental na rotina da Secretaria do Meio Ambiente Municipal. Eu acho que o que mais tu pode fazer é entendendo como funciona o nosso trabalho, tu consegue fornecer ferramentas para ele. Do que eu digo isso? Se o crime aconteceu, isso vai gerar um processo criminal e o órgão municipal muitas vezes vê isso com a brigada, com a Polícia Civil ou com o MP no decorrer, essas informações que vocês têm também são úteis, né? A gente trabalha muito em contato com aqui no Rio Grande do Sul, com as prefeituras e com as secretarias de meio ambiente no interior, e, num geral, quase todas elas, se não a sua totalidade, são muito solícitas, nos fornecem licenças, nos fornecem informações. Muitas vezes a gente questiona eles, inclusive, se tem normas municipais diferentes, né? Porque isso pode acontecer em algumas cidades aqui do estado, isso acontece. E a gente não tem como saber tudo. Então, esse contato, ele é muito importante, né? Então, se tu já atua na secretaria e tu sabe que, isso aqui mais adiante eu tô vendo que a polícia vai abrir um inquérito e vai seguir com isso, bom, vou fornecer essas informações para a polícia colocar no inquérito que isso vai chegar nos peritos. Eu acho que essa é a melhor ferramenta, assim. Sim, eu entendi, né? Eu acho que ele está falando mais a perícia para o uso dos processos ambientais do município, né? Eu acredito que vai te qualificar, né? Não te auxilia Nada diretamente, né? específico, Diretamente não vai te auxiliar para isso, mas claro, precisa fazer um laudo lá para um auto de infração, por exemplo, sim, tu tendo um curso de perícia vai te auxiliar. Agora, diretamente falando, eu acredito que não seja o que caso, não. né? Uhum. Renata... Uma outra área que a gente atende bastante e que às vezes os funcionários das prefeituras não sabem é que a gente fiscaliza, não fiscaliza, a gente pericia o funcionamento dos órgãos fiscalizadores, né? Então, se tiver suspeita de uma licença emitida irregularmente, tiver suspeita de uma EIA-RIMA aprovada irregularmente, isso também pode vir como solicitação de perícia para verificar se aquilo foi feito de acordo com as normas, né? Acontece numa demanda menor, mas também chega, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, tu comentaste sobre a questão da perícia indireta, né? Eu fico bem, assim, acho ruim, né? A perícia indireta. Por mais elementos que se tenha, nada substitui a visão in loco do perito, né, no local. Mas é que a gente tem crimes que a visão in loco vários meses depois não vai constatar. Então, se esses dados indiretos foram feitos na data da ocorrência e estiverem bem embasados, às vezes eles valem mais do que a visão in loco. Isso acontece para vários casos. Então, é difícil, né? Eu, no geral, prefiro ir no local. Só que já me aconteceu de chegar lá e não ter mais nada, mas eu tenho todas as informações do que foi constatado, já é o referenciado, tudo documentado. Então, eu não posso ignorar essas informações. Sim, sim. Deixa eu te fazer, tá bom. Então, sobre isso, tudo bem. Em relação à questão ali tu falou da história do contato com as partes, né? O Código de Processo Penal, ele fala que a perícia pode ser feita em qualquer horário e tudo mais, né? E que tu fala que, de certa forma, tenta comunicar, vai ser na tarde, hoje de tarde vamos estar lá e tudo mais. Assistente, né? Não para o infrator, enfim.
A gente não dá um horário, a gente diz assim, estamos na região e vamos atender isso hoje. Provavelmente, tipo, se eu ligo de manhã, vai ser provavelmente de tarde. Sim. Esse é o procedimento natural, mesmo em qualquer fase do processo, eu te pergunto, né? Porque Desculpa, cortou. Esse é o procedimento que vocês fazem de, digamos assim, perícias surpresa, vamos dizer assim, em qualquer fase do processo, seja na fase investigatória, quando nós estamos tratando do inquérito, por exemplo, que foi requisitado ali pela delegacia de polícia para fazer uma prova, ou seja mesmo no processo judicial, onde há, digamos assim, uma formalização, né, já é um contraditório, né, mais formalizado do que no inquérito. Não, isso é padrão. Isso tanto faz em que momento a perícia foi solicitada, a gente trabalha com isso como padrão. Porque na prática o que a gente vê é que se a estiver estiver esperando a perícia, talvez a gente não vá conseguir verificar o funcionamento, os vestígios da forma que eles estavam ali, se ela não tivesse, né? Óbvio que, por exemplo, tem alguns crimes, inclusive de indústrias, que a gente consegue... Hoje em dia, as imagens de satélite tornou todo mundo mais propício a gente está sendo visto, né, a todo tempo. Claro. Assim. Então, às vezes, a gente chega lá e teve um caso que a gente nunca conseguia acessar, um aterro e uma construção irregular aqui nas ilhas de Porto Alegre, a gente nunca conseguia chegar lá porque tem um muro imenso e daí a gente, com as imagens de satélite, a gente teve que agendar essa depois de umas 10 tentativas nulas. A gente chegou lá e o cara estava com um monte de funcionário, assim, tipo, né, nos esperando, assim, né, com resposta para tudo. Mas com as imagens de satélite a gente conseguia verificar as coisas que não estavam mais lá antes. Assim, então... e essa questão que sempre é questionado, isso aí muito, né? Especialmente o pessoal da fiscalização municipal, vocês não adentram na propriedade sem estar, digamos assim, a parte ter o infrator, ou no caso o indiciado, ter autorizado vocês a entrar. Né? Vocês vão lá se as portas estiverem fechadas, né? No caso até de uma propriedade, nesse caso de desmatamento, fala que às vezes a própria sede é distante, né, do início da propriedade ali. Como é que funciona esse... Sim, isso é uma questão bem boa de se debater, assim, depende. Sempre que a gente consegue passar pela sede e avisar que a gente vai estar na terra, na propriedade, nas áreas da propriedade, a gente avisa, tá? Nem sempre isso é possível. Existem diferentes entendimentos dentro das normas também, né? Alguns legisladores dizem que, na verdade, a área privada mesmo seria a casa da pessoa. A gente nunca entra na casa da pessoa sem que o infrator, quem mora lá, deixe, né? Mas as terras, no si, não teria esse mesmo entendimento. Então, sim, se a sede é distante e o dano está no meio do nada e a gente não acha ninguém para avisar, a gente pula a cerca e entra. Ou às vezes a gente, é muito longe, não vai dar, a gente entra com um drone que daí não tem uma porteira no caminho, né? A gente tenta avisar o máximo possível assim que a gente chega, né? Mas nem sempre a gente consegue, daí a gente entra. E isso envolve também a série de riscos que a gente estava falando antes, né? Mas se tu chega, por exemplo, nessa indústria ali que tu falou que teve que reagendar e tal, e a porta tá fechada, né? Não, é diferente dessa do campo ali, né? Sim. Que tu tem, tu faria... A gente pode acionar a brigada, por exemplo, numa indústria, numa área urbana, por exemplo. Eu posso acionar a brigada e a brigada ir lá e ele ser obrigado a me deixar entrar. Sim, mas daí dentro de uma expectativa que esteja ocorrendo um crime ambiental, né? De um flagrante, sim, né? Sim. É esse o negócio. Né? A Daniela pergunta isso aí, é um assunto que eu já estou aqui analisando para escrever, Dani. Eu acho que a Daniela é já, né, que se caracteriza ou não invasão de propriedade, né, entrar sem mandato, né, é a Dani mesmo.
Então, sim, é uma situação bem turbulenta, né, que a gente se debate, o pessoal da fiscalização municipal me questiona quase que diariamente, como é que nós fazemos isso, né? E entra com mandado, entra sem mandado, pode entrar, tem flagrante, não tem flagrante. E aí e tem um ponto, né, uma coisa que a Renata falou bem interessante, que é a questão dos drones, né, por exemplo, porque tu não entra pessoa física e atualmente com as Mas imagens tu de entra daí, né? satélite, né, e com os drones tu acaba entrando na propriedade, né? Então é um debate bem complexo que a gente tem que consolidar, vamos dizer assim, né? Nas últimas, era uma coisa que a gente também tem dúvida, enfim, nas últimas aulas que eu tive sobre isso, ficou esse entendimento, assim. Uma coisa é a casa e outra coisa seria a área como um todo, né? Então, Sim. não sei. É questionável, mas como não se tem um entendimento único sobre isso. Consolidado, né? Enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta que aconteceu num caso comigo, né? De uma intervenção em APP, suposta intervenção em APP, em que ali no Código de Processo Penal fala especificamente, né, que quem tem que fazer o pedido, obviamente, de prova é a parte que está alegando a ocorrência do crime, no caso, né? Então, teoricamente, o Ministério Público faz o pedido de perícia ou o juiz poderia pedir de ofício, caso ele julgasse necessário para os casos, né? Existe, digamos assim, uma demanda maior ou menor em relação a certos tipos de crimes que o MP pede perícia, porque nesse caso específico que eu te falo, o Ministério Público não fez o pedido de perícia, especificamente, o juiz também não fez, né, de ofício nenhum tipo. Aí tu pode alegar a nulidade do processo. Não, eu não quero alegar nulidade, não, eu não aleguei nulidade nenhuma, pelo contrário, porque as minhas provas eram suficientes, eu absolvi o cidadão, né, da construção em área de preservação permanente, né, mas, e aí chegou no momento no meu momento processual, eu falei, eu não quero perícia. Para mim já não faz mais sentido, porque se quem está alegando não fez o pedido, não pediu, não sim, não é pediu, tu que para vai mim te não faz diferença. comprometer. E a absolvição também foi justamente por isso, por falta de caracterização, né, do corpo delito, né, da prova pericial, no caso, né? E, então, por isso que eu te pergunto, existe que eu queria dizer assim, nos crimes de desmatamento, como já é uma coisa mais consolidada, existem mais pedidos, né? Nos crimes de poluição, que são teoricamente crimes mais graves, existem mais pedidos de perícia, uma espécie de escalonamento, poderia-se dizer assim, do Ministério Público, da polícia, em relação ao pedido. Eu acho que, no geral, desmatamento é um crime mais conhecido e quando pensa em mato, pensa em árvore, pensa em crime, se corta a árvore, é uma coisa mais automática, assim. O que eu vejo, assim, eu não vejo diferença entre quantidade de pedido específico do MP ou do juiz para a autoridade policial, assim. A gente tem isso meio parelho, assim, entre os tipos de perícia. O que eu vejo é que, às vezes, como o leque de perícias ambientais é muito amplo, às vezes eles não sabem se eles podem pedir. Por exemplo, deixa eu pensar, o galo de rinha, que não é uma coisa tão comum, né? Então, às vezes eles estão lá, estão lidando com um crime, chegaram na área, e eles não sabem se aquilo gera ou não uma solicitação de perícia. E daí, muitas vezes, eles nos ligam. Isso vem melhorando agora, nos últimos anos, em função de que o IGP tem participado do treinamento dos policiais civis e dos brigadianos, enfim, na academia, na Acadepol ainda. Semana que vem eu vou estar lá dando aula e explicando isso. E daí a gente tenta mostrar para eles todo o leque do que eles podem solicitar, do que a gente atende, de como funciona, para auxiliar no trabalho deles. Mas não... Teoricamente, eles deveriam pedir sempre. Agora,
a prática a gente sabe que é diferente, porque, enfim, somos poucos para atender, às vezes eles querem encerrar aquele processo rápido, às vezes eles acham que não vale a pena, e é uma decisão da autoridade do outro lado, né? Só um pouquinho, só um instante. Enquanto a Renata está ali, eu vou comentar a pergunta da Sandra, né, a reação dos cursos, né, os cursos eu já estou complementando aqui, Renato, uma outra coisa aqui, aproveitando o gancho. Os cursos esses de perito, não existe um curso oficial de perícia, esses cursos de perito civil, né? Não existe um curso. Então, tu tem diversas empresas profissionais que fazem cursos os mais variados. Não são padronizados. Então, tem curso de 40 horas, como a Sandra falou, curso de 800 horas, né? Que é uma especialização, praticamente vai te dar uma visão muito ampla. Mas não necessariamente, né, a pessoa tem que ter um curso específico para se candidatar, né, lá no judiciário para dizer, eu posso ser perito ambiental daquela vara, daqueles processos ambientais, né? Então, claro que o curso ele vai te dar uma visão. O curso te ensina como se cadastrar, né? Se cadastrar, como fazer um laudo, como fazer uma proposta de honorários, qual o momento dentro de um processo civil que a pessoa vai se situar, como lidar com assistente técnico, né? As questões que estão lá no Código de Processo Civil e no de processo penal, né, na parte de assistência também. Então, o curso vai te dar essas várias informações, vai te dar atalhos, eu acredito, no sentido da qualificação do perito. Mas o importante é, se a Renata é uma bióloga, por exemplo, né, como ela tenha essa formação acadêmica, ela poderia se candidatar lá no juiz para dizer, eu vou ser perita para processos que envolvem a fauna, a flora. Ela teria essa habilidade, essa formação para fazer um laudo, né? Porque a perícia nada mais é que um laudo, né? Acaba sendo um laudo para te situar a questão em um laudo em tese isento, né, Renato? Isento. Estou aqui, eu não estou representando parte A nem parte B, eu estou dando um laudo isento. Então, é um laudo técnico feito por um profissional habilitado. Claro que no caso das perícias criminais, quem tem que fazer é o profissional concursado, né? E como não teriam também, acho que estrutura suficiente para ter perícia civil para todas as varas judiciais, é aí que se faz esse movimento aí de peritos designados, né, para cada processo judicial. É legal esclarecer também que quando a gente ingressa no concurso, os peritos oficiais, a gente passa por um curso de formação ministrado pelo próprio órgão pericial. É um curso extenso. O meu curso foram 4 meses e meio de aula das 8 às 18 e fim de semana, assim, de diversos tipos de perícia, né? Daí não só ambiental, tu aprende a lidar com todos os tipos de perícia, porque tu está lotado numa sessão de acordo com a necessidade da administração, né? Então, hoje eu faço perícia ambiental, mas amanhã eu posso estar em local de morte, depois eu posso estar em EPNIVA, que é a revelação de numeração de chassi. Enfim, a gente passa por um curso extenso para aprender a ser perito, né? Então, e esse curso é ministrado só dentro, o oficial criminal é ministrado somente dentro dos órgãos oficiais após a aprovação em concurso público. Isso é legal de esclarecer. E só para reforçar, eu vi que a Daniela falou essa questão, né, de entrar na propriedade, enfim, de novo. Essa questão do laudo ser isento, eu acho que é uma coisa importante também de relacionar, né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar, eles não poderiam entrar lá porque eles vão acusar, para punir o réu. Mas nem sempre a perícia é para isso. A perícia é para verificar uma situação, né? Pode ser que aquilo ajude o réu, né? Então, acho que isso também, só para acrescentar, enfim. Muito bem. Aqui o Diego está falando que no Tribunal de Justiça eles exigem, do Rio de Janeiro, eles exigem uma carga horária mínima de um curso de 21 horas, né? Então, a pessoa tem que fazer um curso específico para fazer perícia, mas como bem disse aqui no momento anterior aqui o Guilherme, né, o curso não dá instrução técnica, né, ele mostra como confeccionar o laudo, peticionar honorários, é exatamente isso, né?
Eu tenho um curso, né, nesse momento desativado de perícia judicial, onde eu faço uma parte jurídica, mostro como é que o perito se insere dentro do Código de Processo Civil, dentro do Código de Processo Penal, né, essa relação técnica jurídica, e o profissional, no caso técnico, ele mostra como é que é a perícia, casos, né, ele mostra muito mais cases específicos de como funcionou, como é que precisava, qual profissional que trabalharia e tudo mais, né, que realmente é uma área muito ampla, né, como é a área ambiental, obviamente, né? Mas, enfim, Renata, gostaria de te agradecer de novo pela tua presença, pela tua participação, né, a tua explanação aqui foi muito legal. Acho que esse momento de, como eu falei, né, de pandemia facilita essas integrações online, né, é um assunto que é sempre bem demandado, sempre muito demandado por todo mundo, a parte de perícia, e nada melhor que a gente ouvir alguém que está no dia a dia, uma especialista na área ambiental e uma pessoa que está dentro da estrutura do órgão. Foi muito legal. Agradeço, né, a tua participação. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Precisando, só chamar. Estamos sempre por aí. Tá bom. Sucesso na tua carreira aí, que possa estar presente nas perícias cada vez mais técnicas e mais acadêmicas, melhores possíveis, vamos dizer assim, né? Que a gente precisa, né, que a perícia seja técnica e resolva o problema, né, e não cause mais problemas, mais dúvidas que a gente precisa. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem a gente volta, 10h30 na terça-feira. A gente vai conversar sobre outro tema ambiental interessante, tá? Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.